Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo. Falamos neste vídeo sobre o Tigre, que vai ser o adversário do Tricolor na estreia da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira em Vitória, ali ao norte de Buenos Aires. Matador e Vitória, como é conhecido o Tigre, né? É um time que tem feito jus ao seu apelido de matador, né? Tem feito jus aí ao seu nome de Tigre, né? Porque a braveza, a valentia dessa equipe realmente chama muito a atenção. Evidentemente que quando a gente olha para o grupo do São Paulo e também para o Tigre, que vai ser o seu próximo adversário, a gente percebe que o São Paulo, em teoria, é favorito contra a equipe argentina, né? Agora, a prática do que tem acontecido com uma equipe e com outra mostra que a situação pode ser bem diversa dessa que a gente tem especulado aí em relação à tradição, né, e ao tamanho dos dois clubes, né? Das duas equipes. O Tigre é um time interessante, sim. Agora, eu acho que o São Paulo tem aí, resumindo bem, dois grandes problemas para este confronto contra a equipe, né, do Tigre. O primeiro problema é o próprio São Paulo, né, e a sua capacidade de fazer mal para si próprio, né. O São Paulo e os seus problemas com o departamento médico, o São Paulo e os seus problemas com reforços que às vezes chegam e não conseguem se afirmar, ou um ou outro que não é bem utilizado. O São Paulo e o seu técnico, que ainda é uma incógnita para muitos, o seu técnico que às vezes, enfim, deixa tudo mais difícil, deixa a situação muito complicada para que as pessoas o ajudem, inclusive, né? O defendam, inclusive. Muitos dos seus apoiadores, às vezes, perdem muitos dos argumentos em defesa dele, em virtude de suas teimosias, em virtude desse pontinho que talvez falta para que ele consiga virar um bom técnico no contexto do futebol brasileiro, né? Algo muito pouco que talvez falte para o Ceni, mas parece que ele não consegue atingir esse pouco aí. Isso se traduz muito na sua personalidade muito forte, e às vezes agressiva, e que às vezes leva o técnico a ter problemas com o elenco. Enfim, o São Paulo tem esses problemas aí. O principal deles, contudo, na minha opinião, neste momento, gente, é que nós não sabemos como é que o São Paulo vai se comportar neste que vai ser o primeiro jogo oficial depois da parada do Campeonato Paulista. O Tricolor teve aí uma pequena, né, intertemporada aí, né, pequena, muito rápida, né, e nós não sabemos como é que a equipe vai voltar para esse jogo aí da quinta-feira contra o Tigre, né? Nós não sabemos como é que vai se comportar. E essa também é mais uma situação aí que se soma aos inúmeros problemas que o São Paulo tem apresentado, que para mim faz com que o São Paulo seja um inimigo de si próprio em vários momentos aí, né? O outro grande problema do São Paulo, na minha opinião, é o próprio adversário, o Tigre, que é um adversário hoje, um adversário com muita personalidade futebolística, é um time com muita agressividade em campo, é um time que tem, na intensidade no seu jogo, o seu ponto forte, nos ajustes táticos da equipe, algo muito relevante, né? Um time que é muito bem treinado por um técnico, o Diego Martinez, que pode perfeitamente, a qualquer momento, deixar o Tigre e se somar ao Boca Juniors para ser o comandante do banco de reservas da equipe chinense, né? Então o Tigre pode ser um adversário realmente complicado para o Tricolor, mas evidentemente, né, que tem aí uma questão que o Tricolor vai precisar superar o Tigre. Acho que se superar pode perfeitamente mandar muito bem nesse confronto aí. Eu vou destacar esse ponto aí com vocês, que de todos os problemas que o Tigre pode apresentar para o São Paulo, há uma questão em especial que o São Paulo precisa ser muito melhor que o Tigre para conseguir superar a equipe de Vitória, né? Antes de continuar com essa conversa, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva, né? Porque a aposta não é brincadeira, tem que levar muito a sério, né, o negócio aí, né? Mas se você curte realmente uma aposta esportiva, por que não apostar numa gigante mundial bookmaker, né, que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, né? Liverpool, Barcelona e muitas outras também, inúmeras competições mundo afora, né? E que entrega os seus lucros imediatamente após o seu pedido de saque, sem nenhuma burocracia. A 1xBet, de fato, é diferenciada nesse sentido aí, tá bom, gente? E olha só, pega o papel e a caneta e anota aí que eu estou dando dicas aí de apostas. O pessoal tá ganhando muito dinheiro com isso daí, tá? Então você pode até fazer uma combinadinha aí, se você quiser, que dá pra ganhar um dinheirinho aí com jogos de hoje que a gente vai ter na Copa Sul-Americana e Libertadores de América. Eu selecionei aqui, no caso, 3 jogos, gente, que a casa de aposta tá dando muito valor para eles, vai ter muito dinheiro envolvido neles. Acho que você pode ganhar um dinheiro aí com essas partidas aí. A primeira delas é o Independiente Medellín contra a equipe do Internacional. Mesmo jogando em Medellín, na minha opinião, é jogo para o Inter conseguir pelo menos um empate. Eu diria que é empate ou vitória do Inter, gente. Vitória ou empate do Inter nessa partida aí. Também não vai sair mais de um gol no primeiro tempo. Se você quiser, você pode colocar vitória ou empate do Inter ou, no máximo, um gol no primeiro tempo, tá? Blooming da Bolívia contra a equipe do Santos. O Blooming tá uma porcaria, né? Tá horroroso o time de Santa Cruz de la Serra, mas também o Santos tem sido uma outra porcaria em processo. É o jogo das porqueiras, né? Então, um jogo aí que provavelmente não vai sair muitos gols não, né? Eu acho que nesse caso aí, você pode colocar que no máximo vai ter 2 gols no primeiro tempo também, ou que não vai sair mais de 3 gols desse jogo aí, tá bom, gente?
Atlético Paranaense e Aliança Lima, né? O Atlético deve vencer essa partida aí, o Atlético deve ficar com a vitória contra o Aliança, que é um time que está tentando se ajustar, mas está com vários problemas aí, o time que é fruto hoje também da desorganização do futebol peruano. O Atlético é um time que entra na competição aí, com chance de ir muito longe nela, né? Então eu acho que nesse jogo aí não tem como o Atlético não ser favorito. Então Atlético Paranaense contra a equipe da Aliança, para mim é Atlético. Blumik contra o Santos, eu acho que vai sair poucos gols, eu diria que não vai sair mais de 2 gols e meio. Você pode colocar, por exemplo, que não vai sair mais de 2 gols no primeiro tempo. É a aposta mais segura, na minha opinião. E Internacional contra o DIN é empate ou vitória do Inter, ou também no primeiro tempo não sai mais de 2 gols nesse jogo do Inter contra o DIN. O DIN tem tido muita dificuldade para fazer gols, e o Internacional a mesma coisa, gente. Então, como o DIN vai se lançar um pouco mais no ataque, o Inter deve se retrair para buscar o contra-ataque. O contra-ataque do Inter também não está tão bem assim. Então, eu acho que é um jogo com poucos gols, mas eu acho que a vitória ou o empate do Inter nesses 3 jogos aí. Se você já é inscrito, beleza, use e abuse de apostar pelo 1xBet. Se você não é, use o link que está na descrição do vídeo para se inscrever lá na 1xBet. Também no comentário fixado. Só que você tem que colocar o código promocional 1xJosa, que vai identificar para eles que você chegou lá na casa de apostas por causa da minha dica aqui, tá bom, gente? Dessa força aí para o meu canal. Falemos então um pouco mais do Tigre contra o São Paulo, jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Tigre vem numa temporada muito boa na Argentina. O Tigre tem uma temporada aí, não somente com números muito bons, mas também com desempenho muito bons em algumas partidas. Em algumas partidas, você olhava o Tigre jogando contra um Boca, contra o Racing, contra um São Lourenço, contra uma equipe do Independiente, e muitas vezes você achava que o grande da relação era o Tigre e não o outro adversário ali do futebol argentino. É um time extremamente competitivo, os jogadores lutam pela bola a qualquer momento, lutam mesmo pela bola. O técnico Diego Martínez tem ali o elenco na palma da sua mão, manda e faz o que quiser, o que ele pede, o jogador faz em campo. Né? Se ele quiser que o jogador entre em campo para ser expulso, o jogador vai entrar em campo, vai ser expulso. Né? O jogador se entrega durante 90 minutos, se não se entregar, sai da equipe, ele coloca outro para jogar. O Diego Martínez é um técnico que tem uma autoridade muito grande, e essa autoridade não é premiada pelos seus gritos, mas pela competência que ele tem e pela credibilidade que ele tem diante dos seus jogadores. O jogador faz tudo por ele, porque o jogador entende que ele é o técnico, um cara que entende muito de futebol. A equipe do Tigre tende a ter, diante de boa parte dos seus adversários, uma posse de bola maior, mas é uma equipe que, a depender do jogo, joga com a posse menor, porque sabe jogar com a bola e sabe jogar também sem a bola. É um time que sabe jogar com a posse de bola menor que os seus adversários e sabe jogar também com a posse de bola maior do que os seus adversários. Ou seja, o que eu estou falando é que o Tigre é uma equipe que tem um modelo híbrido, ou seja, não é uma equipe defensiva, não é uma equipe ofensiva, é uma equipe híbrida que sabe atacar e defender. O que significa isso, gente? Significa o seguinte: quando você tem um técnico defensivo, nos treinamentos, ele vai priorizar, né, os aspectos defensivos da equipe. Então você dificilmente vai treinar, né, os aspectos mais ofensivos. Então ocorre que às vezes a equipe é muito forte e ela é defensiva. Quando ela vai jogar contra um time pequeno, ela pode ter problemas, porque ela precisa ter o domínio do jogo, as circunstâncias da partida vai dar uma posse de bola maior para essa equipe e ela não vai saber muito bem o que fazer com a posse de bola, porque ela não treinou isso, ela não levou isso a cabo nos treinamentos, né? Então, às vezes a equipe consegue vencer, porque como ela é muito boa em relação aos seus adversários, né? Então as individualidades vão resolver, a equipe vai fazer seus gols e vai ganhar. Mas acaba sendo bem nítido para todo mundo que a equipe tem dificuldade para trabalhar com a posse de bola ali no terço final e com uma maior posse de bola em relação aos seus adversários. Ou seja, uma equipe configurada muitas vezes para o contragolpe, que precisa ter a posse de bola, trabalhar ali no terço final e tem dificuldade ali, falta variações, né? Por que faltam essas variações? Porque a equipe não treina isso, né? Este é o problema. Uma equipe ofensiva, quando ela precisa ser defensiva, ela também vai ter problemas, porque ela não treinou isso. É o contrário que também, né, acaba agredindo bastante aí os planos de um treinador quando ele é ofensivo e precisa ser um time muito defensivo. Quando o seu time é ofensivo e precisa ser defensivo. Por quê? Porque nos treinamentos ele vai realmente priorizar os aspectos ofensivos do jogo da equipe e não os aspectos defensivos, né? Uma equipe de modelo híbrido é a equipe que nos treinamentos ela vai levar a cabo, né, os aspectos defensivos e também os ofensivos. Por isso que quando ela precisar jogar ofensivamente, ela vai saber jogar. Quando ela precisar jogar de forma defensiva, também vai saber fazê-lo, porque treina tudo isso ali nos seus momentos, né, na pré-temporada, na intertemporada ou quando o técnico tem um tempo para fazê-lo. Tá bom, gente? Este é o caso do Tigre do Diego Martínez. É um time que sem a bola tem um posicionamento muito bom, seus jogadores se posicionam muito bem para cortar a linha de passe. É um time que agride muito na marcação, mas essa marcação não é feita só através de jogadores, né? Tirando ali, por exemplo, o pedigree, jogadores que chegam para pegar, né? Geralmente os jogadores chegam, né, se posicionando muito bem e pressionando ali o portador da bola, e ao mesmo tempo pressionando, alguém sempre pressionando ali, aquele que pode receber essa bola, né? Então, sem receptor para a bola, o
portador da bola da equipe adversária tem dificuldade para passar. E como ele tem muita pressão sobre ele, ele acaba também se perdendo e acaba entregando essa bola. O Tigre recupera essa bola e sai para um contra-golpe que é absurdo, gente. É de uma eficiência colossal para o contexto de um time pequeno como é o Tigre hoje da Argentina, né? Evidentemente que é um time que não... Eu tô falando das características do time aqui, parece que eu tô falando do Bayern. Não, gente, não é isso. Eu tô falando dentro do contexto do futebol argentino e do tamanho do Tigre, joga demais. Isso significa que é muito favorito contra o São Paulo? Não tô falando isso. O São Paulo, evidentemente, tem um elenco melhor que o Tigre. É isso mesmo, tem um elenco melhor que o Tigre, né? O São Paulo tem hoje aí muito mais tradição e tudo mais. Mas quem tá jogando mais neste momento é o time de Vitória, não é o Tricolor do Morumbi. Apesar de que o Tigre não começou bem esse campeonato argentino, não está bem até o momento, mas é o time que está jogando muito mais do que o São Paulo. O que a gente percebe aí? O que a gente percebe aí é que a equipe que não está muito bem posicionada na tabela do argentino, ela está, na verdade, ainda recuperando o seu jogo da temporada passada. Muita coisa não está funcionando, mas você percebe que, à medida que o campeonato vai acontecendo e que os jogos vão acontecendo, e sobretudo quando pintarem os jogos grandes, essa equipe pode reagir perfeitamente, porque o jogo que ela fazia no ano passado, ela continua a fazer. Esse jogo não está sendo bem executado. Aquelas ações praticadas em campo pelos jogadores na temporada passada, elas não têm a mesma eficiência da temporada passada. Não estão sendo tão bem praticadas como antes, mas a gente percebe que a equipe sabe fazer tudo isso. E numa hora, esse jogo da memória vai voltar, e o time vai voltar a ser muito competitivo e muito interessante. A intensidade continua presente no jogo do Tigre, né? Esse povoamento do campo de defesa, do segundo terço do campo ali, é muito forte para que a equipe contragolpeie muito rapidamente e também volte para marcar rapidamente, né? Tem alguns jogadores que são os destaques, como Retegui, né, que é o italiano agora, né? Foi convocado para a seleção da Itália ali, às pressas, chegou, vestiu a camisa e fez gols, né? É um jogador que não dá para entender por que ele não pintou aqui no futebol brasileiro. Tem o Menossi, que está jogando muito bem. Enfim, tem o Lucas Brandelli, que o Santos está tentando contratar, já faz 10 anos que não consegue contratar, que é o lateral pela direita, é um lateral muito interessante. Tem o Castro, que é um jogador que está num bom momento também. Agora, evidentemente que esse Tigre, quando ele é muito apertado no seu campo de defesa, ele tem uma tendência ali, os seus jogadores da primeira linha têm uma tendência a não apresentar dificuldade ali. Acho que o 1-1 é muito importante contra os defensores do Tigre. Acho que o São Paulo pode tentar fazer esse avanço aí, sobretudo pelos lados do campo, tentar explorar algo que o São Paulo tem dificuldade, né? O São Paulo tem tido dificuldade com esse jogo profundo aí, né? Mas pode e deve explorar o lado do campo, tanto o lado do Brandelli como também o lado do outro lateral, que ali, na verdade, às vezes alterna quem é o lateral, se é o Prieto, se é outro ali e tal, alterna bastante. Mas aquele lado ali, né, é um lado menos eficiente, na minha opinião, o lado esquerdo, do que o lado direito, que é do Lucas Brandelli. Então acho que o São Paulo tem que apertar muito para esses lados. Na minha opinião, este é um problema que o Tigre tem e que pode fazer com que o São Paulo consiga ali fazer a diferença e vencer o jogo, né? Acho que no jogo aéreo também o São Paulo pode forçar um pouquinho aí a qualidade desse jogo aéreo, porque o Tigre tem tido dificuldade na bola aérea, na minha opinião. Foi um dos problemas da equipe na temporada passada e acho que tem sido também um problema da equipe nessa temporada. Então o São Paulo também pode forçar um pouquinho esse jogo aéreo aí. Agora, eu acho que a principal questão aí, gente, que eu falei no começo que o São Paulo precisa fazer para conseguir vencer o Tigre é a questão do comportamento. O Tigre tem com força o seu mental, né? E aí vai para cima do adversário, não quer nem saber mesmo quem é, se é Boca, se é River, não interessa, gente. Vai para cima mesmo, querendo a vitória, não sossega enquanto não faz gol, não sossega enquanto não consegue o resultado. É uma autoconfiança absurda, né, que é permeada pelos ajustes táticos, que ainda existe, tá? Só não tá funcionando direito, mas existe também nessa temporada. Então os jogadores acreditam muito que vão conseguir, por exemplo, fazer um resultado positivo e vão para cima dos seus adversários. Acho que esse ponto aí do Tigre, a questão do mental, do comportamento vencedor, né, uma equipe propositiva, né, uma equipe com muita coragem dentro de campo, ou seja, uma equipe com personalidade futebolística, acho que esse é o grande ponto do Tigre, é o maior de todos, né? E acho que o São Paulo tem que mandar bem justamente aí. Se São Paulo conseguir superar o Tigre nessa entrega, na disposição, na vontade, acho que se superar, acho que o São Paulo consegue, por exemplo, vencer o Tigre lá em Vitória. Agora, precisa não somente igualar, de preferência até superar. Se igualar já tá bom, né? Se igualar, acho que já tá bom. Igualar na vontade, na disposição, na luta, na intensidade, na vontade de querer ganhar o jogo, né? Na vontade de buscar o resultado até o final, caso ele seja adverso, né? Se o São Paulo conseguir, neste aspecto aí, pelo menos igualar com o Tigre, o São Paulo vai estar anulando uma das grandes qualidades do Tigre. E aí pode ter perfeitamente conseguir vencer lá em Vitória. Se não for assim, pode perfeitamente perder o jogo, não somente na Argentina, como pode ter problema para ganhar, ainda que seja no Morumbi. Mesmo no Morumbi, o São Paulo pode perfeitamente não vencer o Tigre se não trabalhar muito bem essa questão mental. Porque precisa anular essa força do Tigre para conseguir
fazer com que sua qualidade técnica grite muito mais alto do que a qualidade técnica da equipe de Vitória. Tá bom, gente?